Boa tarde, meus irmãos. Pode se sentar, por favor. Sejam muito bem-vindos, ao terceiro culto de hoje. Tivemos às 9 da manhã, ao meio-dia, e também ainda teremos às 19h30, às 15 às 19h30. E eu tenho uma palavra especial para você. Hoje nós estamos falando a respeito da armadura de Deus, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14. E hoje nós vamos falar a respeito da couraça da justiça, de quão é importante nós nos revestirmos desse elemento, da armadura de Deus. Vamos lá então, Efésios, capítulo 6, 14. Isso. Lembrando, de nós orarmos pelos nossos irmãos mineiros, lá em Minas Gerais, na região de Ubá, na região de Juiz de Fora, tivemos ali fortes chuvas e, infelizmente, vidas se perderam, com as chuvas, mas que Deus possa consolar e confortar o coração de todos, em nome do Senhor Jesus. Existem estimativas de chuva para o Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, e nós devemos orar para que a chuva que rega a terra, que molha a terra, possa vir. Amém, pessoal? Para os agricultores, cafeicultores, para a gente ter água boa para beber, Mas que a nossa oração é que não cause nenhum dano, nenhum estrago, Temos que estar sempre orando para que Deus possa proteger e abençoar o seu povo. Chuva é bênção, pessoal? Mas não deixar que Satanás possa interferir na meteorologia, causando nenhum dano. Então vamos lá. Efésios 6, 14. Diz o quê? Estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Bom, eu tenho explicado desde o culto da manhã que nós devemos vestir a couraça da justiça. Primeiro, o que é a couraça? Couraça é uma parte da armadura de Deus, uma parte da armadura de um soldado. Então Deus está falando de luta, de guerra, de batalha. O cristão ele tem que ter essa consciência que nós estamos em luta, em guerra, em batalha. Até quando, pastor? Enquanto nós vivermos sobre a face da terra. Nós temos um inimigo declarado que é o diabo. Então alguém pode dizer, não, mas eu não tenho nenhum inimigo. Tem. Diabo, vosso adversário. A Bíblia diz, o diabo te odeia, ele odeia a mim, a você, ele odeia a nossa família. Então tudo que é criatura de Deus, criação de Deus, o diabo odeia. E ele busca dia e noite, dia após dia, destruir, roubar, matar e destruir a criação de Deus. Mas a Bíblia nos adverte que nós temos que nos revestir, nos proteger, do alto da cabeça à planta dos pés, de todas as armas, de toda a armadura que Deus dá. Às vezes nós estamos sendo atingidos justamente por não observar totalmente o que Deus fala. Jesus falou que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra, toda. Então, se falta uma parte da armadura, nós seremos atingidos naquela área. No caso aqui, a couraça é uma parte que protege o peito, protege essa parte do peito. Os órgãos vitais, pulmão, coração, dentre os mais importantes, se não o mais importante, que é o coração, que é a sede das emoções. O coração é onde mora as emoções. E não só o coração que bombeia o sangue, tum, 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 mas o coração também é onde moram as emoções.
Então, quando a palavra diz que nós devemos vestir a couraça da justiça, nós devemos proteger o nosso coração, as nossas emoções. Por quê? Porque Satanás ele vai tentar nos atingir em nosso coração, nas nossas emoções. O salmista Davi, ele fala que ele passou um momento de aflição e ele sentia que os rins dele pinicavam, não é? O rim dele pinicava. Eu não sou da área da ciência, mas algumas emoções atingem partes do corpo, não é? A emoção faz com que a pessoa tenha reações adversas. Tem gente que fala que estresse, né? O estresse, caiu o cabelo por causa do estresse. Quem que já caiu o cabelo por causa do estresse? Ficou estressado, caiu um tufo de cabelo, não é verdade? O que mais que acontece quando a pessoa fica estressada? Fica com a pele empolada, o que mais? Dor de cabeça, dor no estômago, entre outras coisas. Mas falando do coração, né, que é o órgão mais importante, é um alvo que o inimigo quer atingir. Por isso que a palavra de Deus ela fala que a couraça que nós temos que vestir é da justiça. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Ou seja, você se veste da justiça. Você se torna alguém justificado. Porque a Bíblia diz que quando nós nos tornamos cristãos, seguidores de Cristo, a maldição que havia em nós, que passou para Cristo, não é? E nós nos tornamos justificados. É como se Jesus absorvesse as maldições e nós absorvêssemos a justiça. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, eu ouvia falar de Adão e Eva, mas eu tinha uma raiva, pessoal. Falou, pode deixar, quando eu morrer, ir para o céu, pegar esse tal de Adão, essa dona Eva, mas vou dar um cascudo, vou dar uns peteleco, né? Que todo o sofrimento que acontece aqui nesse mundo, a culpa é do Adão e da Eva. Não, irmão. Nós estamos no pós, além da cruz, né? Na pós-crucificação. Então Cristo, Ele já tirou de sobre nós o poder da morte e do inferno. Então todo aquele que crê em Jesus, quem crê em Jesus aqui? É justificado. Mas infelizmente, como eu disse, se nós não nos revestirmos, o diabo ele vai ficar constantemente falando para a pessoa, olha, você não merece, você não vale nada, você é um zero à esquerda, você não presta, você... Quantas vezes a pessoa vem dessa maneira na igreja? Ai, pastor, eu sei que eu estou sofrendo, sabe? Porque eu matei, eu roubei, eu prostituí, eu adulterei. Porque eu falei isso, fiz aquilo, aquilo outro, que eu era da feitiçaria. Irmão, você aceitou Jesus? Sim. Recebeu como Senhor? Sim. Como Salvador? Sim. Então está faltando você se vestir dessa couraça. Não deixar mais que o diabo atinja o seu coração, as suas emoções, com esse pensamento. O pastor Jaime de Amorim Campos, né, o nosso pastor lá em São Paulo, o pastor dos pastores, ele disse assim, olha, eu nunca bebi na minha vida. Alguém pode ver, peraí, mas eu vi na televisão quantas vezes o depoimento, né, o testemunho dele, quando ele era jovem, ele bebia de tremer, e quando ele não bebia, ele tremia. Então, se ele não bebia, ele tremia, se ele bebia, ele tremia. Foi, então, vou beber, pelo menos eu tremo, mas eu bebo.
Ele era chamado Tostão, né? Era o apelido dele, né? Porque ele parecia o jogador Tostão, por causa do cabelo dele e tal. O jeito. Os ex-colegas dele de copo poderiam dizer: ah, Tostão, eu te conheço, ó, de outros carnavais. Ele reiteradamente fala: eu nunca bebi. Aí ele fala: o velho Jaime já bebeu. Assim ele se vestiu da couraça da justiça. Mas o diabo, ele vai constantemente tentar fazê-lo pensar que ele não foi justificado. Uma vez uma pessoa chegou para ele sim, falou assim, eu estou contando o depoimento do pastor Jaime, o rapaz chegou e falou assim: pastor Jaime, nós que somos alcoólatras. Ele falou assim: como assim? Nós que somos alcoólatras. Falou: não, o senhor não está entendendo. É que alguns cientistas, algumas pessoas falam que uma vez que você foi alcoólatra, você nunca mais deixa de ser. Aí ele falou: não, eu sou nova criatura, eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, o diabo estava usando daquela estratégia para fazê-lo tirar, né, a couraça da justiça e colocar uma veste imunda, colocar uma vestimenta de alguém que é um miserável, que é um pecador, que é alguém devedor. Não. Aqui ele diz assim, ó: estai firmes, fique firme, tendo cingido os lombos com a verdade e se vestindo da couraça da justiça. Se vista dessa couraça. Claro, se você tem errado, falhado, pecado, tem que se arrepender, pedir perdão e mudar de vida, amém? Jesus falou para aquela mulher adúltera: vai, não peques, não te condeno, mas vai e não peca mais. Naquela hora aquela mulher foi justificada para escrever uma nova história daquele ponto em diante. Jesus falou: o que você fez daqui para trás não interessa mais, não importa. Agora é daqui para frente. Você está absolvida. Vá e escreva uma nova história. Se vista da couraça. O diabo vai dizer: ué, mas você não é aquela mulher que estava em adultério? Eu era. Agora eu sou uma nova criatura. Veja lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha só. Diz o quê? Vamos no 20, 2 Coríntios 5, 20, ó. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então a Bíblia diz que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? É representante de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. E como que nós temos apresentado Cristo para as pessoas? Para a nossa família, por exemplo. Que mudança que houve entre, né, de Cristo para cá com de Cristo para lá? Pastor, eu sou a mesma pessoa chorosa, sou a mesma pessoa murmuradora, cabisbaixa, sou a mesma pessoa que fica se flagelando com o passado. Não, a Bíblia diz que você é um representante de Jesus. Você sabe que Jesus, ele foi cordeiro, foi ou não foi? Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já foi o cordeiro, tirou o pecado do mundo. E hoje, como é que ele é representado? O leão da tribo, ele veio como cordeiro e ele voltará como leão. A forma atual de Cristo não é mais de cordeiro, ele foi. E hoje, leão. Assim somos nós éramos cordeiros, que o pecado estava sobre nós, e o pecado nos consumia, nos maltratava, nos feria.
E hoje? Hoje nós temos que ser como Jesus. Leão da tribo de Judá. E assim como Jesus é leão, nós também temos que ser. Tem que ter cara de leão. A Bíblia diz que os valentes de Davi tinham cara de leão. Como é que é cara de leão? Não é? Cabeça baixa. Cara de coitado ou cara de vencedor? Vencedor, né? Então aqui diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, é como se Deus falasse através de nós. Então Deus fala através de nós, através da palavra, né, da comunicação verbal, da boca, mas Deus fala também através do nosso semblante, sim ou não? Não é verdade? Quando a pessoa olha para alguém que é de Deus, fala assim, nossa, mas você tem um semblante, olha aí, irmão, ó, cara de quem anda com Deus, né? É ou não é? Isso é verdade? Então Deus roga, Deus fala, Deus se apresenta através de nós. É como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo. Então nós pedimos em nome de Jesus. Pedimos em nome de Cristo. Que vos reconcilieis com Deus. Agora não depende mais de Deus, depende de você. É você que tem que se reconciliar com Deus, sou eu. Eu que tenho que me vestir dessa couraça e dizer, a partir de hoje o diabo não vai mais me condenar com o meu passado. Se o diabo vier te condenar com o seu passado, você mostra o futuro dele, que é no fogo do inferno. Aliás, pior, né? Você sabia que tem coisa pior do que o inferno? Tem, pastor? Tem. O diabo, a besta, o anticristo, os filhos da desobediência serão lançados no inferno. O inferno será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, pior do que o inferno, né? O lago de fogo e enxofre, o inferno vai ser jogado lá dentro. Então aqui ele fala, se reconcilie com Deus, se acerte com Deus, e se revista da couraça da justiça, se vista da justiça de Deus, para de ficar dizendo, porque o Adão e Eva, aí Deus fala, Adão e Eva não tem nada mais a ver com você se você não quiser. Você está vivendo na graça. Você não está vivendo mais no tempo da lei, você não está vivendo mais debaixo da velha aliança, mas da nova aliança. Então eles disseram aqui, se reconcilia com Deus, pare de ficar culpando Adão e Eva, pare de ficar se vestindo de pano de saco e de cinzas, se vestindo de autopiedade, pare e comece a se vestir da couraça. Agora olha o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus, não conheceu o pecado. Jesus não pecou, irmãos. Qual foi a sentença de Jesus? Ele morreu pelos nossos pecados. Mas foi o pecado dele ou foi o nosso? O nosso, da humanidade. Então ele não conheceu o pecado, portanto, não estava sendo condenado e morto por causa dos erros dele, mas sim dos nossos. Então ele recebeu sobre si nossos pecados e não os dele. Para quê? Para que eu fosse justificado. Então ele se fez maldição para que eu fosse uma bênção. Ele se fez maldito para que eu fosse abençoado. Ele se fez pecado para que eu fosse santificado. Agora você precisa se vestir disso. Você precisa.
assumir isso na tua vida. Pastor, mas eu matei alguém, eu fiz isso, aquilo. Você se arrependeu? Arrependimento não é lágrima, é mudança. É você mudar de vida. Então aqui ele diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então Jesus foi feito pecado por nós. Para quê? Qual o propósito disso? Para que é a finalidade? Foi em vão? Não. Para que nele, em Jesus, se você está nele, né? Em Jesus, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, amém? Então quando eu estou nele, eu sou feito justiça de Deus. Quando eu assumo uma nova vida, as pessoas vão me dizer assim, essa pessoa foi justificada por Cristo. Mas eu tenho que me vestir, irmão. Se eu não pôr a couraça da justiça de Deus, sabe o que vai acontecer? O diabo vai lembrar você. Lembra que eu falei do pastor Jaime? Seu Jaime, né? Dizer assim, Tostão, fala até o nome da antiga, né? Fulana, conheço você de outros carnavais. Fulano, eu sei que você fez no verão passado. Se revista da armadura. E dentre ela, proteja o teu coração. Provérbios 4, 23. Fala o que lá? Vamos ver? Provérbios 4, 23. Acharam? Muito conhecido, inclusive, esse versículo, né? Fala sobre de tudo que nós devemos proteger, guardar. Nós devemos guardar o nosso coração, proteger. E como que eu protejo o coração? Me vestindo da couraça da justiça. Então aqui diz, sobre tudo que você tem que proteger. Né? Se há algo que você tem que proteger, acima de tudo. O pé é importante, a canela, o joelho, as pernas, não é? A cabeça, proteger a boca, para não falar besteira, né? O ouvido, para não emprestar para o diabo, os olhos, para colocar naquilo que é bom, mas, sobre tudo o que você tem que guardar, guarda, proteja, blinda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então é no coração que você encontra saídas, soluções para a vida. Quando o coração está cheio, você não encontra solução, você só encontra problema. Você pode ver a pessoa que está com o coração cheio de coisa ruim. Aí você fala, não, irmã, mas Deus é contigo. Não, pastor, você não conhece, pastor, não presta, pastor. Eu valo menos que o tostão furado. Não, mas Deus é contigo. Não, pastor, mas é difícil. Quer dizer, para cada solução a pessoa arruma um problema. Não é verdade? Você mostra a solução e ela arruma um problema para aquilo. Tem gente que é assim, né? Ah, mas vai chover, pastor. Ah, mas é ruim. Ah, mas é difícil. Ah, mas não sei o quê. Não, guarda o teu coração, meu Deus. Ajuda a me vestir da couraça da justiça. Para quê? Para que no meu coração não entre coisas que vão me impedir de enxergar saídas, soluções. Tem gente que está qual tivesse num labirinto, né? Vai para um lado, não encontra saída, vai para o outro, não encontra, vai para frente, vai para trás, não encontra soluções, só encontra mais de problema.
E às vezes, como diz, né, a solução está debaixo do nariz, né, está no bigode. Por isso que às vezes a gente tem solução para todo mundo, não tem? Alguém fala assim, eu estou com um problema. Mas isso é fácil, irmão. Faz isso, faz isso, faz isso. Faz... Não é assim? A gente encontra a solução para o problema dos outros. Mas para os nossos problemas se torna mais difícil. Por quê? Porque o coração está cheio, irmão. O coração está cheio, está contaminado. O coração está fervendo, não é? De coisa que não tem que estar lá. O salmista diz, o meu coração ferve, Senhor, de palavras boas. O meu coração tem que ferver de palavra boa, palavra de Deus. Que aí quando vier um problema, eu vou encontrar a solução. Então o que nós estamos vendo? Efésios 6,14. Volta lá. Efésios 6,14, ó. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e, a palavra de hoje, né? Segundo elemento da armadura, couraça da... Vestir da couraça da justiça. O que é vestir a couraça? É proteger o peito com a justiça a qual nós somos justificados. É não deixar o diabo atingir o teu coração, dizendo que você não é justo, que você não é merecedor da graça de Deus, do favor de Deus, que está tudo acabado. Proteja o teu coração, blinda. Segundo aos Coríntios 5, 21, diz o quê? Segundo aos Coríntios 5, 21, ó, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, fez pecador ou pecado por nós. Então ele não conheceu o pecado, mas foi colocado sobre ele os nossos pecados. Para quê? Qual o propósito disso, pastor Márcio? Para que nele, Jesus, em Jesus, irmão, perceba o detalhe, é em Jesus. Se você não estiver em Jesus, se você não se posicionar, aquele que está em Cristo é nova criatura, quem não está, não é. Então a pessoa que ela fala assim, não, eu, pastor, então você não está em Cristo ainda. No dia que você tiver, você vai vestir a couraça e vai dizer assim, diabo, a partir de hoje meu coração não entra mais essas coisas não. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém ou não? A justiça de Deus foi feita em Jesus. Ah, e o Adão e Eva? Não, Adão e Eva passou, meu filho. Agora, em Jesus, você tem o direito de escrever uma nova história. Você quer? Quero. Então, você vai ser um novo Jaime, uma nova Maria, um novo João, um novo Márcio. Fala o seu nome aí. Ainda que alguém venha falar, ah, mas você, eu conheço. Né? Fazer aqui ninguém, para não dizer que, né? Ah, eu conheço você. Conheço. Eu sei quem você é. Tem até um caso do irmão Josias. Irmão Josias lá de Santo André. Ele tem um irmão gêmeo, mas sabe o que é gêmeo? Idêntico. Idêntico. Aí ele é obreiro nosso lá de Santo André, Josias. Aí a irmã chegou para ele assim e falou assim, você pensa que eu não te vi bebendo cachaça no bar? Mas falou com tanta propriedade, irmão, que até eu acreditei. Eu falei assim, ô Josias, esse negócio é esse aí de você estar bebendo cachaça? Aí ele começou a dar risada. Começou a rir a beça. Aí ele falou, pastor, deixa eu contar uma história para o senhor. Eu tenho um irmão gêmeo, idêntico. Aí primeiro você pensa assim, você deve ser conversa. Aí eu falei, tá bom, irmão. Você é um homem de Deus, então amém. Quando eu fui fazer o velório, não lembro se era do pai ou da mãe dele, o irmão estava lá. E não era que era igualzinho mesmo? Só que com o teor etílico mais avançado, né? Ele não tinha nada, né? Que ele não bebia.
E eu estava lá, pastor, minha mãe, meu pai morreu, pastor. Mas era igualzinho. Um estava lá de bermuda, de camiseta assim, e bêbado. E o irmão estava lá de roupa, né, de uniforme de obreiro. Mas em nome de Jesus, que os dois sejam iguais na fé, né, pessoal? Em nome do Senhor. Quer dizer, mas alguém falou assim, olha, eu vi você bebendo, e realmente pode até ter sido mesmo, bebendo, fumando, se drogando. Mas, quando você disse, olha, Jesus Cristo morreu para me justificar, eu não tenho nada mais com Adão e Eva, meu negócio agora é com Jesus. E você se veste da couraça, você vai viver uma nova história. Pastor, mas eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu traí. Você se posicionou? Você vai ser um novo homem. Pode o próprio capeta se transfigurar com chifre, com rabo, com garfo na mão, fedendo a enxofre, gritando, eu sou o capeta. Você vai dizer assim, o problema é seu. Quero que você vá para o quinto dos infernos, né? Você vai falar isso para o diabo, né? Ah, mas você fez. Fiz. Na verdade eu não fiz, né? Quem fez foi o velho homem, né? Esse aí já morreu. Nas águas do batismo, no arrependimento. E surgiu um novo homem, uma nova mulher, com a disposição de fazer tudo novo. Esse dia uma pessoa falou assim, eu não sei se eu batizei certo não, porque eu não senti nada. Não senti um arrepio, senti um frio, né, que a água estava meio fria. Mas eu não precisa sentir, irmão. O novo nascimento é a disposição de ser uma outra pessoa. Aquele que mentia não mente mais, aquele que rouba não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, e assim por diante. Então guarde no coração, a couraça da justiça é você ter em seu peito essa prerrogativa, eu sou uma pessoa justificada. No seu coração o diabo vai querer lançar dardos inflamados, ele vai querer jogar em seu coração o sentimento, o ressentimento, fazer você sentir de novo coisas que deveriam ter sido lançadas no mar do esquecimento. Você coloca o diabo no lugar que ele tem que estar, não em cima da tua cabeça, mas debaixo dos seus pés. Diga graças a Deus. Então fique com essa palavra, se revista da couraça da justiça, em nome de Jesus. Põe a mão no coração agora. Pai, a sua palavra, meu Deus querido, foi dada, e agora quem, meu Deus, ministra, quem trabalha em nós é o Espírito Santo. Eu peço, meu Senhor e nosso Deus, que essa palavra produza em nós essa disposição, que não sejam palavras de homens, fruto da mente humana, mas sim, ó Deus, a Tua presença, Pai, que nos fortalece. Que o Senhor possa, meu Deus, colocar em nós, pela fé, a couraça. Que o nosso coração esteja protegido, meu Deus. E ainda que o inimigo tente nos condenar, nos acusar, nós seremos embaixadores da parte de Cristo. Nós, meu Deus, iremos dizer, eu sou justificado pela justiça de Cristo. Estou revestido da couraça. O meu peito, o meu coração está blindado, guardado, para que eu encontre soluções, para que eu encontre um novo caminho, uma nova história, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu me despedir das pessoas. Pode sentar, despedir aqui da nossa
nossos irmãos estão acompanhando aqui a gravação dessa palavra, que essa palavra produza em você a fé e forme em você a couraça, né, da justiça. Você é justificado por Cristo, haja e viva como uma nova criatura no nome do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Espero por você em uma de nossas reuniões, Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Deus abençoe. Fique na paz. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.